Olá, boa tarde. Segundo pesquisa publicada no último mês de março pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, sobre a violência contra a mulher, mais de 26% dos entrevistados concordaram que, se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. Violência contra a mulher, resultados e repercussões da pesquisa do IPEA é o tema do programa de hoje. A pesquisa foi publicada no dia 27 de março, mas alguns dados estavam incorretos e o IPEA divulgou errata no último dia 4. Outro dado da pesquisa é que 26% dos entrevistados concordam, total ou parcialmente, com a afirmação de que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Para conversar conosco sobre os resultados e repercussões da pesquisa, estão aqui no estúdio a professora do curso de Direito da Facisa, Gislaine Alves Barbosa, e a assistente social, membro e pesquisadora do grupo Flor e Flor da Universidade Estadual da Paraíba, além de integrante da Rede de Mulheres em Articulação na Paraíba, vinculada à Articulação de Mulheres Brasileiras, Franciele Santos. Boa tarde, sejam bem-vindas ao programa Tema Jurídico. Professora Gislaine, vamos começar com você. Além dos dados que nós já citamos, a pesquisa trouxe outros números importantes sobre a violência contra a mulher, né? Isso. Inicialmente, boa tarde, né? Gostaria de agradecer o convite para a participação no programa. É um imenso prazer estar aqui com a Franciele, né? Do grupo Flor em Flor, debatendo sobre os dados da pesquisa. E, na verdade, a pesquisa feita pelo IPEA, ela demonstra dados e indicadores de percepção social. É uma pesquisa que ela é feita anualmente, e essa última pesquisa, que são dados coletados no ano passado, em 2013, né, foram divulgados agora em 2014, foi justamente sobre o tema violência contra a mulher. Esses dados são utilizados para embasar os programas do governo, as políticas públicas governamentais. E como a questão das políticas para as mulheres tá em bastante evidência, é necessário que você tenha um retorno social, como a sociedade percebe esses dados de violência, para que possa melhorar ou modificar, ou enfim, perceber como está fluindo, como essas políticas estão fluindo. Além dos 26% que nós já falamos, quais são os outros números que você lembra agora? Temos, além dessa questão do comportamento social, nós temos também dados relevantes sobre a questão da violência contra a mulher. 91% dos entrevistados, por exemplo, repelem a violência contra a mulher. No entanto, mais de 60%, num dado até aparentemente contraditório, entende que essa violência ela não deveria ir para os órgãos públicos, ela deveria ser resolvida dentro de casa, pelos membros da família. Eles teriam essa capacidade de resolução. A pesquisa também mostrou outros dados importantes, como, por exemplo, no que diz respeito às uniões homoafetivas. É uma bandeira tão levantada nos últimos tempos e mostra que a sociedade não ainda enxerga, vou utilizar um termo popular, com bons olhos, porque mais de 50% entende que não deveria haver o reconhecimento, embora os direitos devessem ser estendidos também aos casais homoafetivos. Agora você, Franciele, como pesquisadora das relações de gênero, o que esses números representam? Primeiramente, boa tarde, você, Sandra, a Gislaine. Esses números representam para nós, enquanto pesquisadora, enquanto ativista também do movimento de mulheres e feminista, vem reafirmar o que a gente já pensava e já pautava na luta das mulheres, na luta do movimento feminista, que a sociedade tem o seu caráter machista, patriarcal, e que muitas vezes, quando íamos às ruas, isso não era reconhecido, e sim tínhamos as feministas como as loucas, que vinham pautar na sociedade questões que estavam escondidas, e muitas vezes não eram visibilizadas. Então, a gente percebe que esses números eles não trouxeram novidades quanto ao que a gente já vinha estudando, que a gente já vinha lutando na sociedade enquanto feminista, enquanto pesquisadora, não é isso? Mas que são dados que revelam o ranço na nossa sociedade dessa cultura machista e patriarcal que vem historicamente marcando essa sociedade. É cultura machista a qual ela vem vitimizando as mulheres
e revitimizando. Esse revitimizando a gente vê muito no sistema judiciário, né? Tanto na questão, no sistema formal, como a questão das delegacias, do Ministério Público, como naqueles espaços de justiça que a gente considera como informal, de controle social informal, que seria o quê? A família, a igreja, a sociedade, a própria universidade. Quem não lembra do caso da Geise Arruda, a qual foi vitimizada, não é? Na universidade, na Uniban, por vestir uma roupa curta, não é isso? E nós do movimento de mulheres, nós do movimento feminista, a gente está pautando constantemente essa questão de que nós mulheres não somos coisas, né? Que nós temos o direito de andarmos a qualquer hora, né? Em qualquer lugar, fazendo uso do nosso corpo, usando a roupa que a gente tem, a vontade e a necessidade de usar, sem que a sociedade ela venha nos impor, através de seus instrumentos, tanto legais formais como informais, o que nós temos ou não que fazer enquanto mulher. Agora, professora Gislaine, o direito comunga dessa mesma avaliação? Na verdade, o posicionamento do direito através da norma, né, a maior resposta jurídica para a questão da violência contra a mulher, sem dúvida, é a Lei Maria da Penha, né? Mas é uma lei que ela entrou em vigor em 2006 e trouxe uma série de mecanismos para o combate específico à violência contra a mulher cometida no âmbito doméstico. A violência física, a violência sexual, a violência psicológica, a violência patrimonial e a própria violência moral, que hoje ganha uma dimensão enorme, né? A cada dia aumenta essa questão da violência moral. Então, assim, os dados da pesquisa no âmbito social, né, a forma da mulher se vestir, o comportamento, como as pessoas enxergam essa mulher, se ela merece ser atacada, se não merece, o direito de dispor do próprio corpo, isso ainda não é refletido em uma norma jurídica. Não posso dizer que o direito acata ou deixa de acatar esse dado, porque ainda não existe uma norma que garanta ou que assegure ou que reflita esse dado da pesquisa, né? Nós estamos pautados ainda na Lei Maria da Penha na questão da violência doméstica. Agora, essa pesquisa, na sua opinião, implicaria dizer que as mulheres são culpadas pela violência que acontece contra elas? É bastante complicado você utilizar esse termo culpado, né? É um termo pesado, é um termo socialmente pesado, é um termo juridicamente pesado, porque, na verdade, diante da sociedade, da nossa sociedade, uma cultura patriarcal, né, machista, o que se percebe é a tentativa de inverter o que acontece na sociedade e atribuir à própria mulher a culpa pelo ataque que ela sofre. Né? Então, ao invés de você dizer que o homem se porta mal e percebe a mulher como um objeto, como uma coisa, você diz, não, o homem tem esse comportamento porque a mulher provocou. Né? Então, é sem dúvida o reflexo de uma cultura patriarcal. Né? Então, usar esse termo culpado, eu acho bastante complicado, né? Eu não entendo dessa forma, é a minha opinião pessoal, não entendo dessa forma, apesar de enxergar ainda outros vetores, né? Em casos como, por exemplo, de Geise, que a colega mencionou, eu enxergo assim outros vetores pela questão da aceitação social, os ambientes propícios, favoráveis, né, a determinadas condutas e alguns dados que são trazidos pela própria pesquisa, que foi respondida em sua maioria por mulheres, né? Então refletem aí que a sociedade ainda tem muito o que evoluir em termos de aceitação da mulher, do corpo, do direito de ir e vir, de dispor de si mesma. A gente então vai dar uma pausa, nós vamos pedir um intervalo e no próximo bloco a gente conversa sobre as manifestações realizadas pelo Brasil após a divulgação da pesquisa. Até já. De volta com o tema jurídico que hoje reflete sobre resultados e repercussões da pesquisa realizada pelo IPEA sobre violência contra a mulher. Franciele, como é que foi essa repercussão da pesquisa na sociedade? Bom, primeiro a gente percebeu, né, que o impacto por revelar algo, né, que a sociedade muitas vezes quer esconder, como falei anteriormente. Quer esconder, por quê? Porque o estupro é algo que acontece muitas vezes, em especial no caso das mulheres,
no âmbito privado. Pessoas próximas, pais, irmãos, tios, e a sociedade muitas vezes calou, abafou essas questões que estavam acontecendo. E a primeira repercussão foi o impacto. Mas com o passar, depois da divulgação, veio a questão dos movimentos contestatórios, né? Que é onde está o movimento de mulheres, apesar de ver como uma forma de reafirmar o que já pensávamos, né? Que já lutávamos, mas também contestar a forma que foi feita a pesquisa, colocando ditados populares que muitas vezes induzem as pessoas a darem uma resposta favorável. Então, dentro desse movimento contestatório, a gente teve o caso da Nanda Queiroz, não é isso? Que é lá de Brasília, a qual, quando viu o resultado da pesquisa, em seu próprio corpo, né, ela colocou, não mereço ser estuprada. Foto que circulou em todas as redes sociais e teve uma repercussão tremenda, né? É muito impactante, né? Com vários adeptos, né? Seja artistas, sejam políticos, seja a sociedade no geral, em que a sociedade passou a propagar nas redes sociais a questão de afirmar, né, essa questão que as mulheres não merecem ser estupradas, isso tanto homens como mulheres, como também teve a repercussão ao contrário. Acho que o né? mesmo sentimento tiveram os pesquisadores da área, né? Como vocês, mesmo sentimento. O sentimento, você fala de revolta? De indignação. De indignação, como a sociedade recebeu, né? Uma parte da sociedade. A indignação veio dessa forma, né? Porque uma parte da sociedade, maioria homens, né? Tiveram algumas mulheres, até porque muitas mulheres não deixam de ser vítimas da cultura machista, muitas são machistas, né? Até porque elas também foram criadas criadas, né? Nessa cultura de dizer o que pode e o que não pode para homens e para mulheres, onde isso influencia diretamente na sua forma de ver e perceber sua forma de estar na sociedade, que acaba que influenciando a forma de se colocar, até porque muitas delas não tiveram a oportunidade de estar em espaços, né? Como o qual eu estou, a Gislaine está, outras mulheres estão, de se perceberem enquanto mulheres que não merecem serem vítimas do que a sociedade coloca. E a gente viu também, dentro desse movimento, os homens, né? Muitos homens, inclusive, ameaçando a própria Nanda Queiroz, não é isso? A que lançou a campanha do Não Mereço Ser Estuprada, onde foi necessário que ela fizesse denúncias na Delegacia da Mulher para que não viesse, de fato, né, ocorrer a violência contra ela. Então, essa repercussão se deu em vários âmbitos, né? Como também se deu no âmbito dos gestores, né? Onde ficaram preocupados como era que estava sendo implantadas as políticas que são propostas, como o Gislaine bem colocou no início, que essas pesquisas são feitas para ver como é que está o andamento das políticas implantadas pelos gestores e gestoras públicas. A exemplo disso, a gente teve a fala da Helena Euromenecult, que é a ministra, né, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, onde ela também repudiou os atos, né, a forma que a sociedade estava colocando a questão do estupro, né? Como deu uma visibilidade, foi até um caso para se pensar como a gente está colocando as políticas públicas para as mulheres no nosso país, não é isso? Então, essa repercussão se deu em vários âmbitos, inclusive, né, a presidente Dilma também se colocou, né, repudiando o que estava acontecendo com a proponente da campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada, como também dizendo que era tolerância zero para violência contra a mulher. E que em nosso país, inclusive reconhecendo que em nosso país muito precisa ser melhorado no que toca a questão das políticas voltadas para as mulheres, em especial, né, as mulheres que são vítimas de todas as formas de violência. Agora, professora Gislaine, trazendo aqui para o nosso estado, né? João Pessoa, Campina Grande, qual foi o impacto dessa pesquisa? O que é que você pode falar a respeito? Eu acredito que qualquer dado de pesquisa, quando ele é retirado de um contexto e analisado de forma isolada, ele se torna perigoso, porque ele pode ser manipulado, né? E essa manipulação, essa indução, ela pode ocorrer para o bem ou para o mal, ou em favor de quem utiliza esse dado, né?
E aí, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, ao seu questionamento, a principal repercussão percebida, sentida, e que eu acho que foi o que teve uma dimensão maior, foi justamente nas redes sociais. Né? Hoje em dia nós vivemos numa sociedade de comunicação rápida, fácil, de disponibilização tecnológica, que às vezes a gente tem tanto recurso que nem consegue usar, recebe tanta informação que a gente nem é capaz de captar. Então as coisas difundem, propagam de uma forma muito rápida e às vezes assumem uma velocidade até inesperada. Né? Uma campanha, uma adesão assume uma rapidez inesperada. Né? E o que eu percebi, o que eu consegui enxergar diante do que foi divulgado nas redes sociais, foi isso. Não foi um comportamento isolado de Campina Grande, João Pessoa, Paraíba, foi algo que aconteceu no Brasil inteiro, né? Houve essa repercussão, essa comoção social, homens e mulheres. Houve também quem desvirtuou esse dado e levou para campanhas com chacotas, né, utilizando animais, utilizando imagens de pessoas, de homens, dizendo que também não mereciam ser estuprados, que também, enfim, né, então houve o desvirtuamento também disso aí. Mas eu acredito que pela velocidade da informação hoje, e justamente... a mídia, como é que tratou do assunto, na sua opinião? Bom, o que eu vi, assim, os dados mais chocantes foram aqueles divulgados antes da correção, do índice que foi corrigido pelo próprio IPEA, né? Porque aí, poxa, mais de 60% das pessoas acreditarem que as mulheres merecem ser atacadas em virtude de uma roupa curta, isso de fato é um dado alarmante. Foi corrigido, caiu para menos da metade o percentual, no entanto, ainda é um percentual preocupante. Não é porque o fato de eu utilizar uma roupa ou outra não significa dizer que eu desejo ser atacada ou ser vítima de violência. Né? A mulher, como homem, também mesmo tem... porque existe a questão da cultura, né? Exatamente. E isso influencia bastante, né? Os meios, a forma que se vive, a forma de se portar. A sociedade espera uma determinada conduta das pessoas. Né? E aí é o que eu sempre digo, né? Eu acho que independente de ser homem ou mulher, o direito de dispor do corpo, a escolha, né, pertence a cada um. E ninguém pode ser atacado em virtude das suas próprias escolhas. Né? A nossa Constituição garante e assegura isso a todo cidadão brasileiro. O assunto é muito interessante, mas a gente vai fazer uma pausa e no último bloco vamos falar sobre quais os próximos passos que a sociedade deve tomar a partir da pesquisa. De volta agora com o último bloco do tema jurídico que discute sobre os resultados e repercussões da pesquisa do IPEA sobre a violência contra a mulher. A partir desses resultados e repercussões, o que fazer a partir de agora para combater a violência contra a mulher, professora Gislaine? Bom, nós temos um instrumento fortíssimo, que é a Lei Maria da Penha, né, que prevê a criação de diversos mecanismos, dentre eles o juizado de violência doméstica, que é implantado e funciona perfeitamente na nossa cidade. Né, nós temos o privilégio de sediar aqui em Campina Grande um juizado de violência contra a mulher, de violência doméstica, em pleno funcionamento. Tem algum número disponível? No momento não, mas isso é facilmente perceptível no próprio juizado, eles dispõem essas estatísticas. Eu não tenho números atualizados, mas temos uma equipe de extrema competência, né? Juiz, promotor, serventuários, assistente social, psicólogo, né? Uma equipe multidisciplinar. E, inclusive, o próprio Tribunal de Justiça hoje ele dispõe de programas que levam essa educação no combate à violência para as comunidades, palestras em escolas, em SABs. Né? Nós temos inúmeros projetos implantados, aí já estou falando bem restrito aqui a nossa cidade, né? Nós temos grupos de apoio, nós temos centros de apoio, contamos também com projetos como o caso do projeto de extensão amparado e fornecido e disponibilizado pela Facisa, né, que também leva essa informação, leva esse atendimento, né, às mulheres vítimas de violência, mas com tudo isso ainda se percebe que a necessidade ainda é maior. Né? Então, eu acredito
aí já é a minha concepção, até mesmo enquanto educadora, que a educação é a chave de tudo, é a chave dessa mudança, né? Porque a mudança nesse comportamento, nesse combate à violência, ela só vai surgir quando a sociedade passar a enxergar a mulher de forma diferente. É exatamente isso, Franciele. A questão do respeito, né? Você acredita que é preciso conscientizar, aproveitando que ela acabou de falar, conscientizar ainda mais a sociedade quanto ao respeito à mulher? Com certeza. Apesar da gente reconhecer, né, que o processo de conscientização não é um processo fácil, até porque a gente não conscientiza, né, diretamente, sim, a gente sensibiliza para as questões que estão aí postas, né? E a questão do respeito para com as mulheres é um fato é uma questão a se tratar de fato na nossa sociedade, isso em todos os setores, todas as esferas, desde o serviço que atende às mulheres, em especial, né, as mulheres vítimas de violência, até mesmo em nossa família, né, a forma que a gente cria e gesta, né, e educa os nossos filhos. Na sociedade, nos gestores, os gestores precisam aprender, né, em especial da área de segurança, que nós mulheres não precisamos ser revitimizadas ao chegar em um serviço. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes quando a mulher passa por uma situação de violência, eu digo porque através do movimento de mulheres, através do comitê analício, qual eu faço parte pelo CENTRAC, Centro de Ação Cultural, a gente percebe que quando procura os serviços para tratar acerca da violência contra a mulher, já teve caso de gestor público dizer, né, vai que essa pessoa está aí com o namorado, quando na verdade estava já morta, né, e já tinha sofrido estupro, que foi o famoso caso da Analice, né, que culminou, que a gente viu recentemente, o fugitivo, e agora está preso. O comitê, né, Analice possibilitou, fez toda a intervenção no Estado com os gestores para que ele fosse recapturado, não é isso? Então, a sociedade precisa ser do que esses gestores precisam ver que a mulher ela não precisa ser revitimizada quando chega no serviço, e sim que ele tem que exercer o seu papel. Por isso que esse trabalho de educação ele é necessário. É necessário também na nossa mídia, porque nossa mídia a todo instante coloca nós mulheres, né, como mercadorias. Mas será que a mulher não precisaria se valorizar mais, professora Gislaine? É um dado preocupante nessa pesquisa inteira, no meu ponto de vista, foi justamente o fato dela ter sido respondida pela maioria de mulheres. 66% das pessoas que responderam foram mulheres, o que me fez refletir como a mulher se enxerga, né? Como ela se vê, como ela se percebe. Então, o que a gente vê hoje na sociedade é que o machismo, a cultura patriarcal, ela não parte somente dos homens. Existem mulheres que são muito mais intolerantes e insensíveis às questões femininas do que os próprios homens, né? Talvez pela criação, né? A forma de repetição, como o Franciele colocou, o jeito que você é criado, a tendência a repetir determinados comportamentos, entendendo que aquilo é certo ou que é errado, né? Então, não entendo que é uma questão só da mulher valorizar a mulher, mas eu acho que é uma situação de mudança de comportamento social como um todo, né, para evitar que as próprias mulheres vitimizem outras mulheres, porque eu percebo isso de forma muito clara acontecendo. Por exemplo, se uma mulher entra em determinado local utilizando uma roupa curta ou considerada inadequada para aquele determinado ambiente, normalmente as primeiras pessoas que falam sobre aquilo ali não são os homens, são outras mulheres, né? Elas externam aquilo ali de alguma forma, né? Então, assim, não acredito que é uma questão somente de valorização da mulher, mas de uma mudança de comportamento social. O que diz a sociologia, Franciele? Bom, nos estudos, né, da sociologia, das ciências sociais, quando a gente trata da questão da mulher, a gente vai muito pelo âmbito de estudar tanto a questão do patriarcado, né, como na cultura a gente plantou essa questão de que o homem está reservado para o público, nós mulheres para o privado, em que gera toda essa questão de repressão de nós mulheres para os espaços privados, não é isso? Fazendo com que essa sociedade cada vez mais nos revitimize,
por mais que seja uma coisa repetitiva, mas a gente tem que reforçar isso, que é uma sociedade que ela é gestada muitas vezes, elas nos revitimizam enquanto mulheres, onde nos culpabilizam, né? Onde nós, mulheres, quem temos que nos adequar às normas da sociedade, onde parece até que a gente não tem liberdade de escolha do que a gente quer, né? E deve fazer enquanto mulher. É uma sociedade que está aí para nos colocar o que a gente precisa fazer. E a sociologia traz para dizer também que nada é natural, né? Que não é natural nós sermos violentadas porque nós somos mulheres, né? Não é natural nós sermos mães forçadamente porque um Estado quer que nós sejamos reprodutoras, não é isso? Apenas, né, não interrompamos uma gravidez ou coisa do tipo quando isso é fruto de um estupro. Enfim, e desconstruir isso que foi colocado como natural não é fácil, né? Agora, como é que as áreas direito e sociologia estão se conectando para combater a violência contra a mulher? Falar de violência contra a mulher ou violência de gênero como um todo, você não tem não existe a possibilidade de isolar isso a um ramo da ciência ou do conhecimento. Então, não é uma questão meramente jurídica, não é uma questão meramente sociológica, não é uma questão meramente assistencial, não é uma questão meramente pública nem privada, né? Então, se não houver essa cooperação interdisciplinar, né, o combate à violência ele se torna impraticável, né? A Lei Maria da Penha é uma lei que expressa muito essa interdisciplinaridade. Ela traz dispositivos de diversos ramos, tanto do direito como a necessidade, por exemplo, nos juizados, do profissional da área de serviço social, do psicólogo, né? Então, ela é uma lei que expressa isso. Mas fora do âmbito legislativo, na questão do combate à violência, né, em todas as formas, é necessária essa interação, porque o tempo inteiro as ciências estão se comunicando. Então, se não houver essa cooperação, é impossível falar em combater a violência contra a mulher. Franciele. Reforço, né, o que a Gislaine acabou de colocar, até porque a partir do momento que a gente for pensar, né, uma política pública separadamente, eu acho que ela não flui, né? Ela não flui para atender ao público que ela se propõe. Um exemplo no caso das mulheres, da Lei Maria da Penha, se a gente pensa ela isoladamente como apenas do direito, ela de fato não vai cumprir o seu papel, que ele tem muito mais do que um papel jurídico, né? Gislaine também tem toda uma atenção social às mulheres e também às pessoas das quais convivem com ela, exemplo dos filhos, né? Então, a gente não pode, reafirmando, pensar isso de forma separadamente. Até porque, a partir do momento que a gente vai separar uma questão isoladamente, como bem Gislaine colocou, a gente vai esquecer de interconectar com as outras questões que estão em volta delas. E o caso da violência os casos de violência contra a mulher, em especial do estupro, a questão do estupro, é um exemplo disso, né? Então, acho que o que mais a gente trabalha juntos e juntas é essa questão de dizer que a gente está junta, as ciências estão juntas, para que nós, mulheres, não sejamos vítimas, né? Continuemos sendo vítimas dessa sociedade que está aí, machista patriarcal, que a cada dia nos explora, nos exclui dos processos de participação social e nos mata. Chegamos ao final de mais um Tema Jurídico. Nós queremos agradecer a participação da professora do curso de Direito da Facisa, Gislaine Alves Barbosa, e a assistente social Franciele Santos. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Itararé e também no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.